Olá a todos, bem-vindos ao penúltimo episódio desta temporada do People First, um podcast desenhado para dar prioridade ao que importa, que são as pessoas. E não obstante o papel fundamental de uma alimentação funcional e nutritiva, de um sono reparador, de uma atividade física regular, a verdade é que, se não dedicarmos tempo a cuidar e entender a nossa mente e as nossas emoções, dificilmente teremos uma vida com longevidade e sentido de propósito. Como deverá ser o nosso olhar para tantas emoções que achamos negativas e desconfortáveis? Que hábitos devemos cultivar ao longo da nossa vida para prevenir um declínio cognitivo e emocional? Para nos ajudar, recebemos hoje Alexandra Antunes, psicóloga clínica e vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Minha querida Alexandra, bem-vinda. Obrigada pelo Bem, convite. olha, sabes... Gosto de estar aqui contigo. Sim, e olha, e eu também, sobretudo para falarmos deste tema, que é falarmos aqui da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. E eu vi há dias uma entrevista tua e fiquei aqui com uma frase que agora vou aqui partilhar, que será o mote para começarmos aqui a nossa conversa. E tu dizias assim: quando no dia a dia o que prevalece são as emoções negativas, isto é um indicador de que a nossa saúde mental precisa de atenção. A minha pergunta é, nós olhamos com a devida atenção para as nossas emoções, porque para chegar a este ponto de prevalecer durante muito tempo, andamos há demasiado tempo, se calhar, a não olhar para aquilo que também importa, que é o nosso campo mental e emocional. É verdade, Isabel. Eu acho que nos últimos anos nós estamos muito mais atentos e a prova disso é que estamos aqui, como temos estado em vários fóruns a falar sobre as questões da saúde mental. Nisso eu acho que a pandemia foi uma mais-valia, porque permitiu que as pessoas tivessem sentimentos e emoções negativas que algumas delas nunca tinham experienciado. Aquela coisa que nós ouvimos muito de isso não me acontece a mim, eu não passo por isso, não é? E de repente... aquela mudança nas nossas rotinas, a questão do isolamento social que é extremamente impactante em termos emocionais, e isso fez com que as pessoas tivessem aqui uma experiência e estivessem muito mais atentas à saúde mental. E por isso, hoje, não há dúvida de que a maior parte das pessoas conseguem estar com um foco muito maior naquilo que é o seu bem-estar em termos mentais, e que percebem que este bem-estar tem impacto em termos físicos, porque não podemos separar uma coisa da outra, não é? A OMS, esta frase típica de que não há saúde sem saúde mental, típica e importantíssima, não é? Isto é fundamental para nós percebermos que não conseguimos ajudar alguém, mesmo fisicamente, e muitas vezes com muitas doenças, e à medida que envelhecemos, isto vai acontecendo, a variabilidade de doenças que vão surgindo, e muitas vezes com impacto em termos mentais, e a saúde mental com impacto também no surgimento das doenças físicas, porque isso, mesmo do ponto de vista imunológico, isso está aprovado, não é? Alguém que vive em constante situação de ansiedade, de sensação de ansiedade e de stress, isso acaba por debilitar o nosso sistema imunológico e por isso o aparecimento de mais doenças. Isso está claramente investigado. Sim, era há pouco o que dizíamos. Quando diz que efetivamente as questões de quando o nosso dia-a-dia começam a prevalecer muito estas emoções negativas, é sinal que nós não as fomos valorizando. Porque elas fazem parte, há bocado dizíamos isso, não é? E não as vamos valorizando porquê? Porque não temos tempo para refletir sobre elas? Muitas vezes porque não temos tempo para refletir sobre elas, porque entendemos que isto vai passar, também é outro erro, não é? Deixa-me dar-te um exemplo das questões do sono, por exemplo. O sono é fundamental, porque durante todo o sono existem uma série de processos importantíssimos à regulação do nosso organismo. Eu gostei, é a magia a acontecer. A memorização, desde logo, oração de pedidos. Tudo isto acontece durante o sono, e é importante que tenhas as várias fases do sono a acontecerem, e bem. E uma coisa é eu não dormir bem, estou a viver uma situação, tenho um problema, e por isso o meu sono não está tão reparador. Tenho alguns despertares, ou adormeço mais cedo, adormeço mais tarde, ou acordo mais cedo. Isto faz parte numa situação, como há bocado, antes de iniciarmos, em situações de adaptação. E se eu tenho uma vivência negativa naquele momento, é normal que isto impacte o meu sono. O que não pode acontecer é que isto se mantenha durante meses.
E o que acontece muitas vezes é que vai acontecendo, vai se mantendo ao longo dos meses e depois já com um impacto muito grande no funcionamento, no dia-a-dia daquela pessoa. E ela desvalorizou. E estes sinais e estes sintomas, depois já com sintomas associados. Irritabilidade, tristeza, falta de vontade de estar com pessoas, impulsividade, ansiedade, dificuldades na atenção e da memória, porque depois tudo isto está envolvido. E às vezes depois com sintomas físicos. Depois tem alterações gastrointestinais, depois há uma enxaqueca que não desaparece, acorda É o nosso corpo, com cefaleia. é o nosso corpo a dar sinais. É muito interessante porque estás aqui a pegar num ponto que é esta relação de aprender a gerir melhor as nossas emoções, parte por implementarmos também hábitos diários na nossa vida, para nós não termos véus, para nós termos clareza mental, para conseguirmos entender o que é que se está a passar connosco. Tu falas aqui de um sono reparador, como poderíamos falar também daquilo que é a atividade física regular e de uma alimentação. Portanto, isto são aqui, pergunto-te, 3 regras inegociáveis no nosso dia-a-dia que nós devemos prevalecer para as nossas emoções estarem equilibradas. E essas são os hábitos de vida, os estilos de vida saudáveis, nós sabemos que são determinantes no nosso bem-estar físico e mental. E é algo que hoje cada vez mais se identifica em contextos de saúde. Aliás, deixa-me identificar aqui algo que se faz neste sentido hoje que não se fazia no passado, e cada vez mais eu acho que isto se vai tornar habitual no âmbito dos profissionais de saúde, que é a prescrição social, ou seja, a orientação para aquilo que é a necessidade daquela pessoa. Se nós identificamos que esta pessoa vive isolada, eu tenho que tentar encontrar na comunidade, nós psicólogos, sim, médicos, não tem que ser profissionais, nomeadamente mais na questão da área da saúde, não tem que ser só, mas hoje fala-se muito nesta questão da prescrição e está mais do que devidamente estudado para que seja aplicado, porque tem muito a ver de ir de encontro àquilo que é a necessidade daquela pessoa e à causa, não é? Se eu tenho uma pessoa com um quadro depressivo, porque vive isolada, porque tem dificuldades relacionais, se calhar eu tenho que perceber, tenho que promover, encontrar na comunidade, ou encontrar pessoas que me ajudem a encontrar na comunidade, que estruturas é que nós temos para que esta pessoa possa ter aquilo que lhe faz falta, em vez de encaminhar para a terapia ou lhe dar um antidepressivo ou um ansiolítico, porque tentar no fundo a causa e tentar ir resolver a causa. Mas isso é muito interessante, mas a questão da atividade física é igual, não é? Se tu entendes o isolamento de uma pessoa, entendes, não, o problema desta pessoa é o isolamento social, que isso é outro sinónimo de longevidade, é a nossa vida social, que é fundamental. Nós somos muito melhores com os outros. Fundamental. Não há. Portanto, o que tu dizes é, tu tentas entender aqui a causa, e se entendes que há aqui uma componente de falta de vida social, não percebi muito bem, o que é que tu fazes com essa pessoa? E dizes... Podes dizer ou podes encaminhar. Muitas vezes, em termos de estruturas de saúde, hoje cada vez mais tens relação tens uma rede em termos de relação com a comunidade, em que identificas locais onde podem ser locais de ajuda para referenciares. Para ajudares a que a pessoa vá à piscina municipal, por exemplo, porque há uma ligação para um grupo de apoio, de interajuda, para um centro de dia, percebes? Ou seja, nas pessoas com mais idade. Mas desde as crianças aos adolescentes, não é? Isto é essencial, perceberes e dar-lhe uma resposta de acordo com as necessidades. E porque essas necessidades têm impacto com as nossas emoções. Completamente. E as pessoas precisam disso, sabes? Porque nós às vezes vamos ao psicólogo, falamos, conversamos, até nos sentimos bem, mas às vezes o que falta é... Nós às vezes sentimos motivados, sentimos inspirados, até quando saímos das consultas, mas falta essa componente da capacitação. Nós precisamos de alguém ao nosso lado para fazer acontecer essa componente social. É muito importante. A abordagem de um psicólogo, a pessoa promover a longevidade através do entendimento das nossas emoções, qual é que tem que ser aqui a abordagem como psicólogo para aquela pessoa? Porque falávamos aqui da componente social.
Um psicólogo é aquele que, quando está com outra pessoa, não está na vida dela. E, portanto, vocês têm aqui uma abordagem que se conseguem distanciar, Que é essencial, não é? que é essencial ver aquilo que as pessoas não estão a conseguir ver. Exatamente, é essencial. Nós temos esta nossa grande base da relação terapêutica, é a confiança e a empatia, não é? Ou seja, aqui estes dois fatores são essenciais. E sempre que tu vais a um psicólogo, é fundamental que cries esta relação de confiança, não é? Confies dele desde logo, confiar na pessoa como um todo, não é? Do ponto de vista até daquilo que tu olhas para a pessoa e que sentes, não é? E depois da confiança profissional. Aquilo que ele te transmite, convém que te faça sentir segura em relação àquilo que são as nossas orientações, verbalizações e interpretações relativamente àquela pessoa. E depois a empatia, que é uma palavra hoje também muitíssimo divulgada, e ainda bem. Eu acho que é muito importante que nós todos nos saibamos pôr no lugar do outro, não é? Calçar os sapatos do outro. Ensinaram-me a mim na faculdade, não é? Que a empatia era muito eu pôr-me, mas eu pôr-me, e a nossa, e o que é tão importante? Nós não temos relação com as pessoas, não tenho ninguém em consulta que seja da minha família, que seja amigo, que seja alguém com quem tenha proximidade. Não temos mais do que uma pessoa da mesma família, não deve ser assim. Precisamente para quem está connosco, sentir esta questão de alguém que é completamente externo ao seu contexto, não é? E por isso estimula a relação de confiança. E depois o nosso trabalho é acima de tudo, a psicologia tem por base tudo que é os processos mentais, e por isso para nós, para percebermos o processo mental de cada pessoa, não é? Como é que eu sinto, não é? Como é que eu penso e como é que eu ajo, não é? Esta questão do sentimento ou da emoção, pensamento e comportamento. Nós somos isto, tudo, sempre e sempre, muitas vezes automaticamente. O que é que as pessoas procuram quando chegam à tua beira? Que é, tu falavas agora, segurança, colo, empatia, e pergunto-me, espaço? Sim, muitas vezes espaço, sim. Eu não consigo falar sobre isto com mais ninguém. Eu não posso falar sobre isto com mais ninguém. E não posso porquê? E não posso porque as pessoas, desde logo porque os outros têm uma relação comigo, não é? Têm um lado afetivo comigo, e por isso porque isso é que é importante que nós não tenhamos, porque esta distância do ponto de vista afetivo é essencial para eu poder estar também eu livre para poder olhar para o outro apenas com aquilo que ele me traz, não é? E nesse espaço e neste tempo que tu dás às pessoas, o que é que tu descobres aí sobre as emoções dessas pessoas? Porque tu dizes, a primeira abordagem é, as pessoas têm que se perceber, têm que entender o que estão a sentir. Esta questão do ajudar a pessoa a este autoconhecimento, não é? Perceber quem é que eu sou, não é? Como é que eu cheguei aqui? Porque é que eu me estou a sentir assim? E às vezes percebemos que algumas pessoas nos chegam muitas vezes sem esta percepção. Isto só acontece na consulta, e esses momentos são sempre momentos muitíssimo importantes para nós, porque são da descoberta, não é? Eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha feito essa relação. E consegues dar um exemplo? Assim, não. Posso dar um exemplo prático, recente? Que isto vai soar em quem nos está a ouvir. Recente. Uma senhora que foi mãe há pouco tempo e que chega-me à consulta, não sabia muito bem porque é que foi encaminhada para a minha consulta, e precisava de ajuda porque tinha crises de ansiedade recorrentes que a faziam ir à urgência. Foi mãe recentemente, por isso tem um bebé com pouco tempo, e na relação dela havia uma dinâmica familiar complicada com uns sogros extremamente invasivos. E que sempre que estavam presentes fisicamente, porque não viviam na mesma localidade, mas sempre que estavam presentes fisicamente, desvalorizavam-na como mãe e assumiam eles queriam assumir eles o papel de pai e de mãe. E esta mulher que é insegura,
Por isso depois também tens aqui um terreno fértil, como eu costumo dizer, para que haja este avanço em termos de intromissão dos outros dos dois elementos, e também um marido também muito passivo, ou seja, que também acabava por não saber impor limites. Pronto, e isto estava-lhe a causar extremamente muito mal-estar, e o que é que nós percebemos a dada altura na consulta, e foi assim um momento em que ela desabou em termos de choro, porque as idas, eu identifiquei que as idas à urgência eram após estas duas pessoas, estes sogros, estarem presentes. 3, 4 dias após a saída deles, esta senhora recorria ao serviço de urgência com uma crise de ansiedade. E quando eu lhe devolvo, depois de fazer toda a recolha da história clínica, do que é que estava a passar, e lhe devolvo isto, ela olha para mim e diz: eu não tinha percebido isso. Mas faz todo sentido. Foi quase também perceber porque é que eu me estou a sentir assim, porque ela não percebia, não é? Porque eu tenho crises de ansiedade, não sei muito bem o que é que se passa comigo e não tinha feito esta associação. Pronto, isto vai-se fazendo. Não, porque só a partir daí é que tu consegues... Isto depois tem-te ajudar a resolver aquilo que te estás a causar. Pronto, e isso depois é o grande desafio, não é? E porque isto depois promove, obviamente, interpretações sempre negativas e pensamentos negativos associados, não é? Isto, queiras ou não, isto estava a impactá-la do ponto de vista de como é que eu sou como mãe. Se calhar eu realmente não tenho competências. E depois tens aqui os pensamentos sucessivos, os pensamentos negativos. E que, obviamente, que estes pensamentos vão ter influência na forma como tu te sentes. E isto autoalimenta-se. É isto. Isto é a beleza da psicologia, não é? Depois de desmontar tudo isto, construir isto, não é? E dar uma nova narrativa. Isso. Dar uma nova narrativa e entregar à pessoa a liderança pessoal que ela precisa. Sim, sim. E perceber que é preciso fazer mudanças, não é? E que muitas vezes as mudanças passam por, numa primeira fase, por alterações comportamentais, porque tu não consegues... também tem muito a ver com a minha formação, que é cognitivo-comportamental, por isso daí esta questão do comportamento e da cognição, mas que também é fácil para as pessoas muitas vezes perceberem, não é? Eu não consigo... é muito difícil eu ir mudar o meu pensamento. Eu muitas vezes tenho que mudar o meu comportamento para que isso tenha um impacto em termos de emoção e a seguir do pensamento. Nas questões da assertividade, por exemplo. Eu não sei se nós estamos a fugir um bocadinho do tema. Não, eu estou a adorar. Quer dizer, tudo isto tem a ver com longevidade. Era importantíssimo trabalharmos isto desde cedo, não é? Mas nas questões da assertividade, alguém que sempre foi muito passivo, não é? E nunca foi assertivo ou agressivo, mas a passividade acaba por ser muito comum, porque tem a ver com inseguranças. E é muito difícil a pessoa ter uma atitude assertiva, não é? Dizer aquilo que pensa. E tu tens que incentivar a que haja esta mudança de comportamento. Muitas vezes até só pela atitude, por uma verbalização muito, muito curta, numa determinada... E só isso é que vai promover, não é? Independentemente de estarem a ser trabalhadas outras questões associadas à autoestima, à segurança, etc. Mas a atitude e o comportamento vai fazer com que eu sinta diferente. E se eu vou sentir diferente, a seguir vou ter vontade de fazer mais. E esta é a mudança, não é? Em termos de reestruturação. Não, e depois aquilo também que tu dizias, se nós não entendemos quem nós somos e o que é que estamos a sentir... Agora, isso é essencial. E tendo em conta que isto está tudo junto, corpo emocional e mental e corpo físico, se nós não tentamos entender as nossas emoções, a minha pergunta é: emoções mal digeridas durante meses, anos, décadas, o que é que isso vai trazer no futuro a nível de doenças e pondo em causa a nossa longevidade? Sim. Porque temos que começar a perceber que grande parte, e pergunto isto, Alexandra, grande parte das doenças deste século, pergunto-me se também não tem muito a ver com a falta de gestão das nossas emoções, de olhar para elas de frente e perceber, mas porquê é que eu estou assim? Claro que sim. E normalizar estas emoções desconfortáveis. E ensinar a lidar com elas desde cedo, não é? Esta questão de trabalharmos competências socioemocionais desde muito cedo, porque isto depois não se faz no adulto, é mais difícil, ou melhor, não vou dizer que não se faz, claro que se faz, mas é muito mais fácil e terá muito mais impacto e muito mais vantagem a longo prazo se eu começar a trabalhar tanto as questões da literacia, na saúde mental, e que tem a ver com isto. E as competências socioemocionais, eu saber lidar, uma criança saber lidar com a frustração, com a tristeza, com a ansiedade, com o medo, com todas estas, porque as emoções
as positivas e as negativas, se assim lhes quisermos chamar, tornando mais simples, fazem todas parte. Eu tenho que me sentir triste. Claro que está. Claro que eu tenho que me sentir triste. E estas emoções desconfortáveis é o nosso corpo que é tão sábio que ele está-nos a dar um sinal. E tens que ter, não é? Se eu estou perante uma situação que me deixa triste, eu tenho que me sentir triste. Estranho é se eu me sentir alegre, não é? E validar isto junto dos mais novos para que eles aprendam é que é importante saber que vão sentir isto e saber lidar com. É? Se eu estou triste, a quem é que eu posso pedir ajuda? Como é que eu lido com a minha tristeza? O que é que eu posso fazer a seguir para ficar menos triste? Não é? Como é que eu desvio a atenção de uma coisa que me está a causar medo? Quanto mais cedo tu fizeres isto, melhor vais ter. Mas isto é aquilo que nós tem a ver muito depois com outras questões da prevenção, não é? E da promoção da saúde, que é essencial e que nós sabemos do ponto de vista da saúde globalmente. Todo este trabalho de prevenção e de promoção é essencial e vai contribuir para uma melhor longevidade e evitarmos doenças. Certo. Se nós não temos dúvidas que se investirmos, nós temos uma carga de orçamento para a prevenção muito reduzida, não é só em Portugal, mas Portugal ainda, e que se isto não mudar, nós vamos sempre andar a tratar problemas e não vamos evitar que os problemas surjam. E por isso é essencial contribuirmos para uma melhoria da saúde mental, nesta perspectiva de conhecermos as emoções, conhecermos aquilo que... E a questão da literacia, o que é normal, não é? O que é normal eu sentir, o que é que deixa de ser normal, o que é patológico, quando é que o sono começa a impactar, quando é que esta tristeza que se prolonga no tempo, quer dizer, esta falta de vontade de estar com pessoas, esta angústia sempre que saio de casa... O que é que isto significa? E pedir ajuda, quando não consigo pedir aos mais próximos, conseguir pedir a um profissional. Falavas aqui que é preciso termos mais orçamento para a prevenção. Uhum. Se eu tivesse que te perguntar o que era... Em termos públicos, eu não tenho dúvida que os nossos governos sabem disto, não é? Mas é algo que tem que mudar. Não, e é fundamental para promover a longevidade, que é cada vez mais... Sim. Nós entendermos, há tempos falava com um colega meu... É tratares a montante, não é? Senão estamos sempre a dar no fim. Ele dizia-me, as crianças deviam ter uma disciplina que era a escola uma disciplina das emoções. É isto, é competências socioemocionais, deviam ser trabalhadas desde cedo. Isso podia ser uma primeira medida a ser tomada, era fantástico. É uma coisa que já está. Nós estamos no caminho para que isto, acreditamos que passará a fazer parte vai sendo trabalhado, mas não de uma forma mais formalizada e que era essencial. Alexandra, se eu tivesse que te pedir para nós promovermos esta saúde emocional com vista à longevidade, quais são e para terminarmos também aqui a nossa conversa, o que é que está ao alcance de todos nós? Temos procurar ajuda, terapia é fundamental, mas nós também temos que nos responsabilizar pela nossa saúde. O que é que nós, e todas as pessoas que nos estão a ouvir neste momento, o que é que nós podemos começar por fazer no nosso dia-a-dia para gerirmos melhor as nossas emoções com vista a ter uma vida com mais qualidade? Olha, deixa-me dizer-te uma coisa que é fundamental e que eu cada vez digo mais em consulta, e não só, e na minha vida pessoal também, que é priorizarmos-nos. Nós esquecemos de nós. E esquecemos de nós quando vamos trabalhar e por isso, de repente, todo o trabalho faz parte da nossa vida e muitas vezes confunde-se com a nossa vida pessoal e não pode ser. Esta conciliação da vida pessoal com a vida profissional é essencial e tem a ver com priorizarmos. Priorizarmos quando passamos a ser pais e de repente os filhos passam a ocupar um espaço. Eu assusto-me sempre com aqueles pais que dizem: ai, meu filho tem 6, 7 anos, às vezes mais, nunca dormiu fora de casa. Ai, não, eu e o meu marido não deixamos com ninguém. Eu fico sempre assustadíssima. Onde é que estas pessoas têm vida própria? As pessoas esquecem-se que antes de serem mães e pais, eram pessoas. Era uma mulher, era um homem, era um casal. Por isso, esta prioridade, eu colocar-me também, e acima de tudo, de pensar em mim, e pensar que eu sou uma pessoa que tenho necessidades e que preciso de cuidar de mim, e esta priorização prende-se com o autocuidado. O que é importante para mim? O que é que me faz falta? Nós sabemos que há coisas que são essenciais e tu já tocaste nelas e fechando um bocadinho aquilo que foi o teu início, que é questões dos hábitos de vida saudáveis e que têm a ver com a alimentação, com a atividade física, com promover relações interpessoais. Nós não somos todos iguais, não precisamos todos da mesma vida social,
mas efetivamente nós sabemos que as relações sociais são essenciais também para o nosso desenvolvimento, desde logo porque conseguimos partilhar com os outros, desde logo porque podemos ouvir aquilo que se passa com os outros, e muitas vezes isso mesmo que eu não partilho valida aquilo que eu estou a sentir. E depois, atividades, acho que já disse, atividade física, ou seja, tudo isto é fundamental e vai promover a longevidade. Isto não tenho dúvida. Quando eu me priorizo e eu paro para cuidar de mim, eu vou estar mais atenta às minhas emoções, aos meus pensamentos, e por isso consigo identificá-los de uma forma mais precoce e por isso, se necessário, pedir ajuda para perceber se alguns deles se mantiverem no tempo, provavelmente vão precisar de uma ajuda, de uma intervenção psicológica. E sabes, e para rematar, estava a ouvir-te pensar, e também que somos únicos e irrepetíveis, porque quando arranjamos tempo para percebermos quem somos, o que é que precisamos, nós percebemos que não faz sentido comparações. E aquilo que é bom para sei lá, vou dar um exemplo. Sim, tu gostas de correr. Sim, eu sei que tenho que praticar atividade física, mas eu prefiro dar uma caminhada. Claro que sim. Ou seja, aqui o mais importante não é eu fazer exatamente aquilo que o outro faz, é agarrar naquelas inspirações e perceber, e agora o que é bom para mim? Claro. E nós isso só conseguimos. Mas isso em relação à atividade física, e não só, mesmo, há bocado que eu dizia das questões sociais, não é? Pessoas que adoram sair e estar com amigos e ir dançar, e há pessoas que não gostam nada, e não temos. É muito importante, por isso é que o conhecimento, conhecer o outro e ir de encontro àquilo que é a realidade daquela pessoa é essencial, e na atividade física é isto. Eu nunca digo vá para um ginásio. O que é que gosta de fazer? Se gosta de dançar, vá dançar. Qual é o movimento? Se gosta, claro, o que é que... Mas é importante fazer alguma coisa. E depois tu disseste uma coisa que, de alguma forma, se toca com a autocompaixão, que também é algo que é fundamental nas nossas vidas. Nós não somos igual ao outro, e hoje as redes sociais acabam por promover muito esta questão da comparação. Isto sempre existiu, mas hoje mais ainda. Tu tens um desafio, uma exigência que muitas vezes acaba por ter muito impacto na minha frustração e nas minhas inseguranças e na minha autoestima, não é? E nós não somos efetivamente todos iguais, e todos nós temos coisas muito boas e coisas negativas, faz parte. Todos nós temos características negativas. Todos nós temos mau feitio, vamos dizer assim. Todos nós estamos aqui para trabalhar coisas. E todos nós falhamos. Todos nós falhamos, e esta autocompaixão tem a ver com eu posso falhar, eu posso fazer disparates no meu dia-a-dia. É importante eu conseguir olhar para eles, identificá-los e, ok, então agora posso fazer. E esta consciência, este autoconhecimento é que me permite também mudar. Se eu não tiver consciência deles, é mais difícil. Agora fizeste lembrar bem. A compaixão é essencial. Acabamos aqui que lembrei-me, há uns 3 anos li um livro fantástico que mudou muito a minha perspectiva da vida, que se chamava O Poder da Autocompaixão, que é eu falar para mim como falaria para a minha melhor amiga. Exatamente, que nós não fazemos. E aquilo foi ali um gatilho que mudou muito a forma como eu também encaro hoje o meu dia. Às vezes a resiliência e o entusiasmo é um pau de 2 bicos. E então, nós quando gostamos muito do que fazemos, às vezes atingimos ali limites e queremos que as coisas correm bem, e temos ali aquele perfeccionismo e aquela coisa de querer ir à profundidade. Isto é um exemplo só. Então, a partir do momento que eu comecei a aceitar que, a falar para mim como falaria para a minha melhor amiga, e falar... Não tem mal, não é? Que não tem mal, que está tudo bem. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, esta onda de amor que eu tenho para comigo próprio empodera-me muito para conseguir viver uma vida mais tranquila. É isso mesmo. Não, foi muito interessante, Alexandra. Alexandra, obrigada. Obrigada por estares aqui connosco, e até breve. Até breve. Obrigada. E quanto a vocês, já sabem, podem ver ou rever todas as temporadas People First nas plataformas habituais, YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, e, como sempre, já sabem, nunca se esqueçam de dar prioridade ao que importa, as pessoas. Este é um podcast Fidelidade Studio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. Ouve este e outros podcasts em fidelidadestudio.pt.